Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, continuando o assunto de equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas. E, finalmente, na aula de hoje, encerrando esse assunto. Como eu falei logo antes, pode ser que essa aula tenha dois pedaços separados para poder diferenciar, né, até o final do livro com a parte extra que eu vou dar. Vamos ver como é que vai andando. Então, quem estiver assistindo esse vídeo não ao vivo, na versão gravada, essa sim é a última aula do capítulo, mas ela pode estar repartida em dois pedaços se a gente fizer uma pausa. Bom, na aula passada, a gente chegou a colocar aqui no quadro para vocês a definição do vetor de Point. A gente escreveu, então, que o vetor de Point, simbolizado pela letra S, era dado por 1 sobre a permeabilidade magnética, isso no vácuo, campo E, vetorial, campo B. Então, campo elétrico, vetorial, campo magnético. Então, quando eu tinha, por exemplo, um campo elétrico aqui nesse eixo Y e um campo magnético aqui no eixo Z, então, se eu tinha aqui um campo elétrico, se eu tinha aqui um campo elétrico e aqui um campo magnético, formando 90 graus, esse aqui no eixo Y e esse aqui no eixo Z, se eu fizer E vetorial B, eu vou ter uma resultante, um vetor de Poynting S, aqui na direção X, certo? Então, se eu faço E vetorial B, eu vou ter aqui essa direção do vetor de Poynting, que é a direção da propagação da onda. Então, essa direção do vetor de Poynting é a direção de propagação. Botar aqui, né, idem para o sentido. Vale para a direção e também vale para o sentido, claro. E aí a gente trabalhou só com o módulo. Se eu pego o módulo apenas, o vetor de Poynting é 1 sobre μ0, campo E vezes campo B, apenas os módulos, se eles formam 90 graus. Então, eu vou ter um seno de 90, que vai dar 1. A gente viu na aula passada que é uma relação entre campo elétrico e campo magnético, as intensidades em uma onda. Essa relação vale, né, na onda. Se eu tiver um problema genérico, onde a geração do campo elétrico e do campo magnético são gerações independentes, é claro que essa regra aqui não vale. Essa relação entre intensidades de campo elétrico e campo magnético, ela vai estar valendo quando o campo magnético surge daquela variação do campo elétrico e o campo elétrico surge da variação do campo magnético em um processo ondulatório, certo? Em uma emissão de onda. A gente falou também que esse vetor de Poynting ele vai te dar aí um fluxo de energia, certo? E esse fluxo vai ser, na realidade, um fluxo por área. Certo? Um fluxo por área e vai ter unidade de watts por metro quadrado. Então, você vai ter uma potência sobre uma área, que na realidade é uma intensidade. A gente já viu isso aí em carnavais passados, que as intensidades são medidas em watts por metro quadrado. Bom, então se eu tenho essa relação entre campo elétrico e campo magnético, entre as intensidades deles, eu posso reescrever o vetor de Poynting de várias maneiras. Eu posso escrever, por exemplo, que o vetor de Poynting pode ser dado por C, epsilon0, perdão, C e quadrado, a gente fez na aula passada, também pode ser dado por C sobre μ0 e multiplica
B quadrado. Isso aqui apenas trocando, por exemplo, o B por E sobre C, certo? E lembrando sempre que C é 1 sobre raiz de μ0, ε0. Certo? O V da luz pode ser dado em função das constantes do meio, das constantes do vácuo, no caso. Perfeito? Então é isso. A gente pode escrever desse formato aí. A gente pode até modificar, tipo, igual aqui que ficou em função do C. Eu posso mudar e falar que isso aqui é 1 sobre μ0C, que multiplica E quadrado também. Também tem essa possibilidade, certo? E eu posso mudar de várias maneiras. Eu parei aqui na aula passada, nesse ponto, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da energia se espalhando no espaço. Nós vimos lá no curso de eletromagnetismo, ou deveríamos ter visto, nós temos uma densidade de energia elétrica, ou, vou colocar assim, do campo elétrico, e essa densidade, inclusive, pode ser encontrada pontualmente. A densidade de energia do campo elétrico era dada por meio de ε0 E quadrado. Se eu pego um certo ponto no espaço, lembrem que E quadrado nada mais é do que campo E escalar campo E. Então, se eu tenho um campo elétrico, o módulo dele ao quadrado é simplesmente pegar o produto escalar dele por ele mesmo. Então, isso aqui vale pontualmente, porque o campo elétrico pode ser definido em qualquer ponto do espaço. Além disso, nós temos uma densidade de energia do campo magnético, UB, que era dada por 1 sobre 2 μ0 B quadrado, onde o B, mesma coisa, B quadrado pode ser dado por B escalar B, e também vale pontualmente, certo? Então, se eu tenho um campo elétrico numa região do espaço e tenho um campo magnético numa região do espaço, eu vou ter uma densidade de energia associada ao campo elétrico e outra densidade de energia associada ao campo magnético. E se eu tenho uma onda, os dois caminham juntos, logo eu vou ter que uma densidade de energia eletromagnética, que é a soma do elétrico mais do magnético, o E mais o B, é dado por, que a gente viu antes, meio de ε0 E quadrado mais 1 sobre 2 μ0 B quadrado. No entanto, se eu volto na página anterior, percebam o seguinte. Quando eu pego aqui, ó, ε0 E quadrado, ε0 E quadrado é vetor de Poynting sobre C. B quadrado sobre μ0, B quadrado sobre μ0 também é vetor de Poynting sobre C. Logo, eu posso substituir para os dois, que isso vai ser vetor de Poynting sobre 2C, mais vetor de Poynting sobre 2C, o que vai ser a densidade de energia no espaço vai ser vetor de Poynting sobre C. Logo, se eu sei, dar um exemplo aqui, se eu tenho uma certa região cúbica do seu espaço aqui, deixa eu fazer mais bonitinho. Se eu tenho uma certa região aqui cúbica, e eu sei as dimensões dessa região. Ora,
Se sabemos o point de x, y, z em todos os pontos, eu vou ter que a energia nesse volume vai ser dada pela integral no volume de U de x, y, z dV. Se eu tenho uma densidade volumétrica de energia e faço a integral no volume, eu encontro essa energia no volume. Percebam que em qualquer ponto onde a onda percorre, a gente encontrou isso ali em cima, em qualquer ponto, eu vou ter que o E é igual a UB. E por que isso? Ora, a gente viu que os campos elétricos de x e t, se for unidimensional, você poderia escrever como sendo E máximo seno de kx menos ômega t. O B de x e t era um B máximo seno de kx menos ômega t. Quando eu pego aqui E quadrado e B quadrado, a gente está pegando os valores médios da onda. E por que os valores médios? A gente pega os valores médios porque uma onda eletromagnética tem uma frequência geralmente alta. Né? A frequência de oscilação é muito grande. Isso pode chegar, por exemplo, nos, sei lá, 10 a 15 Hz. Se eu pego luz, isso tem da ordem de 10 a 15 Hz. Então, quando eu faço uma medição, o que eu estou pegando são médias temporais, valores médios no tempo. Valores médios no tempo. E, ora, quando eu tiro uma média temporal do E quadrado e do B quadrado, eu vou ter um seno ao quadrado nos dois. Né? Então, quando eu tenho um seno quadrado nos dois, acaba que a contribuição dos dois é igual. Então, há uma questão de simetria e a energia eletromagnética ela se reparte igualmente em campo elétrico e em campo magnético. Ora, sendo toda devido a um, ora sendo toda devido a outro. Certo? Então, é isso. Se eu tenho o vetor de point vetorial, eu sei para onde a onda se propaga. A gente vai ver já já que eu vou saber qual é a intensidade dessa onda. E aqui agora eu também sei qual é a energia eletromagnética que está espalhada em um certo volume do espaço. Perfeito? Inclusive, se eu pego em um volume dV, vou desenhar aqui um volumezinho desse jeitinho aqui, ó. Vou fazer um volumezinho aqui assim. Eu vou ter aqui um volume. Eu vou ter uma certa área, perfeito? Eu vou ter aqui uma certa espessura dx. Então, eu sei que o meu volume dV é igual a dx. Quando a onda está passando por esse voluminho aqui, eu posso escrever aqui, né, no meio dele, um campo elétrico, um campo magnético e um vetor de Poynting S nesse volume. O que eu vou ter é que du é igual a u dv. Nesse caso aqui, que a gente fez essa conta aqui nesse cubo, a gente tem que, se eu integro no volume todo, eu encontro uma energia no volume. Aqui, eu só quero infinitesimal. Mas é suficiente para o seguinte,
Porque o que é U? U é vetor de Poynting sobre C. Vetor de Poynting sobre C, dV. Só que o dV, como a gente falou, é A dx, logo, o du, que é o infinitesimal de energia, vai ser dado por S sobre C, A dx. Só que, se essa onda está se propagando com uma velocidade c, e aqui eu tenho uma espessura dx daquele volume, a onda dx sobre c é justamente o nosso dt, que é o tempo para percorrer o volume. Então, se eu tenho aqui dx sobre c, isso aqui é movimento uniforme, né? Velocidade constante. Então, eu vou ter que isso vai dar S vezes A vezes dt. E com isso, eu posso separar o vetor de Poynting, que vai ser 1 sobre A du dt. Só que du dt é uma potência. Então, o vetor de Poynting é potência sobre área. Ou seja, a unidade dele é o watts por metro quadrado. E isso aqui também é uma intensidade, porque intensidades são dadas por potência sobre área. Beleza? Então, isso aqui mostra para a gente qual é a interpretação, né, do vetor de Poynting, o que ele está carregando. Se eu tenho um volume, por exemplo, a garrafa térmica, e você deixa a garrafa térmica com um orifício aberto, né, um orifício aberto por onde o calor, a radiação eletromagnética no infravermelho pode sair, se você sabe com que taxa a temperatura está baixando, você acaba sabendo, você tem a taxa que está caindo, você tem a área da boca que está saindo, logo você consegue descobrir qual o vetor de Poynting que está associado a essa perda de energia. Você sabe quanto que está perdendo por tempo, tem uma potência, você vai ter a área do orifício por onde está escapando essa energia, você consegue descobrir o vetor de Poynting associado. Claro que você tem que ficar esperto. Se eu abro uma garrafa térmica, eu também posso ter algumas perdas por condução e convecção, enfim, com o ar que está ao redor. E nesse caso, o que me interessa para encontrar um Poynting seria só a perda por irradiação, só a parte que está saindo em radiação infravermelha. Beleza? Bom, então aqui a gente encontrou que o vetor de Poynting é uma intensidade. Então, a gente vai analisar agora melhor essa intensidade. Da onda eletromagnética. A gente vai analisar essa intensidade. A gente viu que o vetor de Poynting em módulo é 1 sobre μ0 campo B vezes campo E. Isso é em módulo. A gente sabe também, eu falei com vocês agora, que no módulo luminosa, por exemplo, as frequências são altas, então a gente trabalha sempre com intensidades que são dadas em função de um Poynting médio. Então, se eu tenho aqui a intensidade, essa intensidade vai ser dada pelo vetor de Poynting médio.
E como a gente falou, o vetor de Poynting ele pode ser dado tanto em função do campo elétrico, E quadrado médio, como em função do campo magnético, que seria... cadê? O campo magnético está aqui. C sobre μ0, C sobre μ0, B quadrado médio. Então, eu teria aqui esses dois tipos de cálculo da intensidade em função de um valor médio do campo elétrico ou do campo magnético. E esses dois aqui, eles estão em função de funções seno. Logo, se eu estou trabalhando com o campo elétrico, só para poder abordar apenas um dos dois casos, se eu estou trabalhando apenas com o campo elétrico, eu vou ter que a intensidade da onda eletromagnética, que vai ser o vetor de Poynting médio, vai ser igual a 1 sobre μ0 C, a amplitude ao quadrado, que multiplica seno do argumento ao quadrado médio. Então, a chave aqui está em descobrir quem é essa média da função seno. Beleza? E se eu quero encontrar a média da função seno, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer uma integral no período. Então, por exemplo, se eu quero aqui encontrar seno quadrado de x médio, isso vai ser o quê? Vai ser integral de 0 a 2π, que é a integral num período de seno ao quadrado de x dx. Como que eu resolvo essa integral aqui? Ora, a gente vai ter que usar uns truquezinhos, lembrando que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é 1. Lembrando que isso aqui é 1. Logo, eu vou ter que... E também, lembrando que cosseno de 2x é cosseno x menos seno x, cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Se eu junto os dois, né, eu vou encontrar que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno. Deixa eu fazer aqui em outro lugar. Perfeito. Se eu junto esses dois, isso vai dar que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E aí eu posso substituir, agora sim, eu posso substituir esse resultado aqui na integral. Então, eu vou ter que seno quadrado de x médio é integral de 0 a 2π de meio dx menos integral de 0 a 2π cosseno de 2x dx. Então, eu vou ter esses dois pedaços aqui. Esse pedaço fica fácil, né? Porque eu vou ter... aqui só uma coisinha. Essa integral toda, eu tinha cometido aqui um equívoco, certo? A média, obviamente, no cálculo, é 1 sobre 2π, né? É 1 sobre o período,
e multiplicar a integral no período. Então, aqui vai ter ainda um fator 2π multiplicando 1 sobre 2π multiplicando a galera. Médio, 1 sobre 2π, abre as chaves aqui. Agora sim. Tinha esquecido da definição do cálculo desse 1 sobre o período. Agora, quando eu integro esse pedaço aqui, vai sair meio, certo? E a integral de dx de 0 a 2π vai dar simplesmente 2π. Então, esse primeiro pedaço ele vai contribuir com o fator meio. O segundo pedaço, eu até poderia fazer a conta, tá? Até poderia fazer a conta. Mas a gente está lidando aqui com uma questão de paridade da função. Tá? A função cosseno é uma função ímpar. Certo? A gente sabe que cosseno de x é menos cosseno de menos x. A função seno é uma função par. Então, quando eu trabalho com essa função cosseno nesse intervalo, em um intervalo completo, certo? O que eu vou encontrar aqui é que esse termo ele vai contribuir com nada. Certo? Isso vai dar zero. Então, não vou fazer a conta, vocês podem fazer. A gente tem que fazer uma integral, uma substituição, certo? Eu teria que chamar 2x de u, por exemplo, du igual a 2x dx, e aí eu faço a conta com essa substituição. Se eu fizer, eu vou encontrar aqui zero, de maneira que seno ao quadrado de x médio, a média da função seno no intervalo completo é meio. Com isso, eu vou ter que a intensidade da onda eletromagnética é metade do Poynting. Certo? É metade do valor de Poynting instantâneo. O Poynting médio, então, vai ser a metade aí do instantâneo, de forma que eu vou ter esse resultado como sendo 1 sobre 2μ0c e máximo quadrado, amplitude quadrada, ou 1 sobre, ou c sobre 2μ0 b quadrado máximo. Eu posso, então, trabalhar com a intensidade dada por esses valores. Por que eu faço essa média? Só lembrando de novo, porque nesse caso eu tenho que essa onda ela está oscilando, o vetor de Poynting depende do campo elétrico ao quadrado, esse campo elétrico é um campo de onda, então o que me interessa é um valor médio e não o valor ali instantâneo. Beleza? Por fim, a gente sabe, né, que se por acaso essa onda ela está se espalhando a partir de uma fonte pontual em uma certa região do espaço, eu tenho aqui uma fonte pontual e essa onda se espalha abrindo com um certo raio R, nós temos que, dada uma potência P para essa fonte, a intensidade sempre é dada por potência sobre área. Como eu estou tratando de uma área esférica, nesse caso a intensidade seria dada por potência sobre 4πr². Deixa eu limpar aqui. Potência, intensidade, perdão. Intensidade igual a potência sobre 4πr², se essa onda está se propagando a partir de uma fonte pontual. E a gente consegue ver que esse comportamento de 1 sobre R2, inclusive, ele pode ser visto daqui também, quando eu tenho
o comportamento dos campos elétricos e dos campos magnéticos. Né? Esse comportamento, essa queda com o fator R, ela vem da própria queda dos campos elétricos e dos campos magnéticos com a distância. Então, se essa intensidade está caindo com R², isso significa que um campo elétrico ou um campo magnético ele está caindo com o fator 1/R, no caso de uma onda eletromagnética. Então, se a onda está se propagando indo para muito longe da fonte, o meu campo elétrico ou o meu campo magnético estão tendo a sua intensidade diminuída por um fator 1/R. Tu pode pensar, poxa, mas o campo elétrico não era dado por carga 1/4πε0, carga sobre R2? O campo elétrico não cai com R2? Nesse caso, a gente estava falando lá em eletrostática do campo de uma partícula pontual. Mas vocês devem se lembrar que quando eu pego, por exemplo, um dipolo, um quadrupolo ou coisas que o valham, a gente pega configurações de campo diferentes, a gente vai ter comportamentos diferentes também. Então, aquele comportamento 1/R2 para o decaimento do campo elétrico, ele é um decaimento válido por uma distribuição, uma partícula pontual e um campo eletrostático. Aqui é uma configuração diferente. Nós temos uma onda se propagando e campos elétricos que vão sendo criados a partir da variação de campos magnéticos e vice-versa. Beleza. E assim, então, a gente conseguiu analisar toda a parte da intensidade do campo da onda eletromagnética. O nosso passo seguinte, que é a parte final do conteúdo no livro-texto, é a parte que fala sobre pressão de radiação. Bom, pressão de radiação. O que é isso? O fato é que, se eu pego qualquer radiação eletromagnética, pode ser luz, por exemplo, se eu pego onda luminosa, se a onda luminosa ela bate em uma certa superfície, essa onda ela vai gerar uma força. Uma força que vem de uma transferência mesmo de momento. A luz batendo numa parede, ela empurra a parede. Claro, no nosso dia a dia, a gente não consegue perceber isso porque é muito sutil. É uma força muito pequena. Mas se eu vou para o laboratório e vou fazer um experimento com equipamento muito leve, uma chapa muito fina e leve, e com uma balança de medição muito precisa, a gente consegue ver, sim, que um laser de alta potência incidindo sobre uma chapa empurra a chapa para trás. Um exemplo um pouco mais macroscópico na natureza é quando a gente tem um cometa passando próximo do Sol. Essa figura aqui que eu salvei para colocar, ela tem uma ideia que é a seguinte: o Sol certamente ele está por aqui. Pode estar mais longe, claro, mas a questão é que a luz do Sol, ao se propagar, quando a luz do Sol ela bate nesse cometa, o cometa vai acabar, tipo assim, pelo calor, tendo as partículas evaporadas. E aí, essa pressão da radiação do Sol, a força que a luz faz sobre essas partículas, que são muito pequenas, e elas estão no vácuo, então não vai ter quase resistência nenhuma, qualquer forcinha que é feita vai empurrar essas partículas, faz com que esse cometa tenha a cauda. Então, a cauda do cometa, ela existe porque a luz do Sol ela vai varrendo as partículas. E isso vale tanto para o cometa se aproximando quanto se afastando. Então, se o Sol está aqui,
Quando o cometa está por aqui chegando perto, a cauda está aqui. Mas quando ele está aqui indo embora, a cauda está na frente. A cauda do cometa não fica para trás do cometa. A cauda do cometa fica contrária à direção do, vamos chamar assim, vento solar ou da pressão de radiação do Sol. Então, quando você vê um cometa, se por acaso você olhou para ele, claro, fora da atmosfera, se olhou para ele fora da atmosfera, lá no espaço, se propagando, vagando, quando você vê a cauda dele, isso não indica que ele está se movendo na direção contrária da cauda. Tipo aqui, se eu olho para cá, para esse cometa, ele está se movendo para cá, necessariamente. Não é verdade. Isso depende de onde que o Sol está, e não para onde que o cometa está se propagando. Mas, bem, nesse caso, a questão toda é que, com o cometa, ele vai gerar essas partículas muito pequenas de gelo e tal. Essas partículas pequenas podem sofrer uma força considerável da luz e aí fica para trás. O que a gente vai fazer agora é analisar como que aparece essa força da luz num certo material. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui em uma chapa muito fina. Vamos pensar aqui em uma chapa. Não precisa ser muito fina, mas uma chapa. Uma chapa de material. Aqui, nesse material, eu posso olhar aqui dentro apenas para um elétron. Eu vou olhar aqui para um elétron. Se está passando uma onda eletromagnética, eu vou desenhar aqui os campos elétricos e magnético nesse elétron. Então, aqui está o campo elétrico. Aqui está um possível campo elétrico. E aqui um possível campo magnético nesse elétron aí. A gente sabe, por outro lado, que força elétrica, vetorialmente falando, no caso do elétron, é menos a carga fundamental em módulo que multiplica o campo elétrico. Logo, a aceleração será contrária ao campo elétrico. A aceleração que essa partícula aqui, esse elétron, vai sofrer é contrária ao campo. Logo, eu vou ter aqui uma velocidade de deriva apontando para baixo. Isso a gente viu lá em Física 3, o que era velocidade de deriva. Nesse caso, a velocidade de deriva vai gerar uma certa força, certo? Uma certa força que vai ser comparável à força elétrica. Então, eu vou ter aqui uma força de arrasto no material. Essa força de arrasto pode ser escrita igual quando eu tinha um movimento de uma partícula num meio viscoso, com índice B de viscosidade aqui. Então, eu posso escrever que nesse material o elétron se move com uma certa dificuldade e eu vou ter uma constante, tipo a constante de amortecimento de um fluido, como se eu tivesse uma bolinha metálica acelerando, tentando acelerar no óleo, por exemplo. Então, isso aqui vai ser comparável à força elétrica. Por que isso? Vocês devem lembrar lá da Física 1, quando vocês pegaram Física 1, começaram a engenharia de vocês, quando você tem um movimento com resistência do ar, você tem uma força de amortecimento que depende da velocidade. Quanto mais eu caio e acelero,
mais o V aumenta. Quanto mais o V aumenta, mais a força de resistência aumenta. Só que essa velocidade continua aumentando até o momento em que a força de resistência fica igual à força, no caso lá é gravitacional, e nesse momento o movimento ele fica com velocidade constante. Velocidade constante que é a velocidade de deriva. Então, esse V de deriva já é a velocidade terminal. Vamos colocar assim, se eu pensasse, por exemplo, num cara caindo de paraquedas. Então, esse V de deriva aí é o V terminal, é um V constante. Por outro lado, nós sabemos que se eu tenho velocidade e existe um campo magnético na região, e se eu faço V vetorial B, isso vai me dar, nós sabemos que a força magnética é dada por Q V vetorial B. Isso também lá da física 3. Se eu tenho uma velocidade em um campo magnético, eu vou ter uma força. E nesse caso aqui, se eu faço V vetorial B, vai dar uma força para trás, só que como a partícula é negativa, a força vai estar apontando para frente. Então, eu vou ter uma força aqui apontando para frente. Olha só que coisa. Essa força magnética que aponta para frente é a única força que não está no plano da chapa. A força que está no plano da chapa é a força elétrica. Essa força gera uma velocidade de deriva. Só que essa velocidade de deriva, por sua vez, ela acaba gerando aqui uma força magnética que aponta na direção do movimento. Fica como exemplo, fica como exercício para vocês analisar o seguinte, que se eu tivesse o B apontando para lá, no sentido contrário, e o E apontando para baixo, que seria outra fase da onda passando, se eu tivesse, por exemplo, E para baixo e B para trás, se eu encontrasse aqui, nesse caso, o V de deriva, o V de deriva apontaria para cima. Quando eu faço VB, dá para trás. Como é negativo, a força magnética também dá para frente. Então, em qualquer momento da onda, a força que os campos da onda fazem sobre um elétron da placa está na mesma direção e sentido da propagação da onda. O que isso significa? Que essa onda está empurrando o elétron, logo o material para frente. E agora o nosso papel vai ser analisar qual é essa intensidade, fazer essa conta de intensidade. Nós já sabemos que realmente empurra para frente. Vou botar aqui mais uma página. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Nós sabemos, né, que nesse caso a força magnética, como a carga é negativa, é menos carga V de deriva vetorial D. Em módulo FB é carga elétrica V de deriva B. Por outro lado, a gente viu que a V de deriva, que multiplica a constante de amortecimento, é igual carga vezes o campo elétrico. Podemos, então, juntar essas duas para encontrar aqui a força magnética. Se eu troco aqui dentro o V de deriva por carga campo sobre B, então eu vou ter carga quadrada, campo vezes B sobre Bzinho. Só que nós sabemos que B, por exemplo, pode ser campo sobre velocidade da luz. Então, a força magnética é dada por carga quadrada, campo quadrado sobre BC. Essa é a intensidade da força magnética sobre um elétron. Um elétron. Só que, se há N elétrons
e a iluminação é uniforme, se a N elétrons e a iluminação é uniforme, então a força magnética total vai ser, vou chamar só de F, a força magnética total vai ser Nzão, que multiplica a força magnética sobre 1 elétron. Então, encontramos, finalmente, qual vai ser essa força aí. Só que o nosso objetivo, vocês ainda não podem não saber, mas eu adianto para vocês, dou spoiler, o objetivo aqui é encontrar essa força em função do vetor de Poynting. E nós sabemos que o vetor de Poynting está associado com uma certa intensidade, aí, que está relacionada com a energia, com a potência e com a energia. Se eu olho, agora a gente vai olhar o seguinte, se olhamos para a taxa de energia absorvida pela placa ou pela chapa, o que a gente vai ter aqui? A gente sabe que du dt, certo? Du dt. Nesse caso, a única força que gera trabalho sobre os elétrons é a força elétrica, já que a força magnética ela aponta perpendicularmente à superfície. Então, aqui eu vou ter que essa taxa, que é uma potência, certo? Essa potência vem do trabalho de uma força elétrica, e nós sabemos que uma potência para uma força constante e velocidade constante é dada por força vezes velocidade. A força, nesse caso, é dada por carga vezes campo, a gente já viu isso antes. O V de deriva, a gente também já viu antes. Daqui é carga vezes campo elétrico sobre Bzinho. Então, du dt, a taxa de energia que está sendo entregue à placa, é E quadrado, campo elétrico quadrado, sobre B. Se eu pego aquela força ali de cima, né? Força é N, força magnética, que é N que multiplica E quadrado, campo quadrado, BC. Se eu pego isso aqui, aqui também é só para um elétron, certo? Isso aqui estou pegando, no caso, um elétron. Se eu vou pegar N, eu tenho que multiplicar N vezes. Então, aqui quando eu pego N vezes E quadrado vezes campo quadrado sobre B, isso é simplesmente 1 sobre C du dt. Então, eu encontro a força que está sendo aplicada sobre a placa toda em função do nosso du dt, da taxa de energia ali absorvida. E daí em diante, o que nós temos? A gente encontrou que essa força é igual a 1 sobre C du dt, só que lá de trás a gente viu, aqui, ó, a gente fez essa conta aqui, deixa eu voltar aqui, onde que está? Aqui. Du dt, certo? Du dt é Poynting vezes área. Du dt é Poynting vezes área. Logo, aqui eu posso escrever 1 sobre C, que multiplica Poynting vezes a área. Como o Poynting médio é a intensidade, se eu pegar F médio igual a 1 sobre C
point médio vezes área, o que a gente vai ter aqui, a força média sobre a área é igual à intensidade sobre C, quando eu tenho uma absorção dessa onda. Só que a gente sabe, né? A gente sabe que força sobre área é o quê? Força sobre área é pressão. Logo, se eu tenho uma onda sendo absorvida por uma placa, ou seja, recebendo essa quantidade de movimento, eu vou ter uma pressão associada a essa colisão. Quando eu tenho uma reflexão, da onda, nesse caso, a quantidade de movimento vai ter que ser trocada em dobro, porque a onda tem que bater e tem que voltar. Aí, nesse caso, a força média sobre a área é 2 vezes intensidade sobre C, porque nesse caso tem que rolar o dobro da variação da quantidade de movimento. Logo, a gente encontra aqui pressão é proporcional à intensidade. A pressão é proporcional à intensidade porque a velocidade da luz é uma constante. Para finalizar, a gente sabe, né, que força, lá da lei de Newton, é dp/dt, certo? A variação aí da quantidade de movimento no tempo. Então a gente vai ter, a gente volta aqui, por exemplo, que dp/dt é igual a 1 sobre c du/dt. Ou seja, que dp é igual a du sobre c. Ou, se a gente integra, a gente vai ter que a variação da quantidade de movimento é igual à variação da energia sobre C. Isso aqui também para uma absorção. Se eu tenho uma reflexão, isso acontece em dobro. Se eu tenho uma reflexão, essa variação da quantidade de movimento, quando eu recebo uma certa energia, vai estar aí dobrada. Logo, sempre que uma placa absorve uma certa quantidade de energia, ela toma uma certa porrada. Ela tem uma certa quantidade de movimento transferida. E quando um espelho ele reflete uma onda eletromagnética, uma onda luminosa, por exemplo, essa porrada acontece aí, tem que acontecer em dobro, certo? Porque você tem que mandar a luz de volta para onde ela veio. É como se você estivesse imaginando uma parede que apenas para a bolinha. Você tem um V inicial e aqui você tem um V final igual a zero. A bolinha parou. Ou uma parede que tem aqui V0 e no final você tem menos V0. Você inverteu a velocidade da bolinha. Então, nesse caso da inversão, você tem o dobro da variação da quantidade de movimento. Beleza? Bom, assim, com esse pedaço aqui, a gente finaliza o conteúdo protocolar do livro, certo? Todo o conteúdo do livro foi abordado aqui. Por uma questão de organização, então, a gente vai encerrar por aqui essa gravação e vai começar outra com a nova parte, certo? Então, essa gravação eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença até esse momento. Já já a gente continua.